porque houve esse anúncio mais cedo em uma entrevista coletiva concedida pelo governo do estado de São Paulo, né? Foi anunciado esse esquema completo para as grávidas que tinham recebido a primeira dose da vacina AstraZeneca, mas outras informações também passadas lá no Palácio dos Bandeirantes. Quem acompanhou tudo de pertinho foi a repórter Mayra de Jaimo, com quem a gente conversa agora, e está ao lado do secretário estadual de saúde, o Dr. Jean Gorenstein. Oi, Mayra, boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Débora, Lene, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, foi mais uma coletiva com muitos anúncios e a gente começa repercutindo aqui com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, justamente essa questão que você comentou sobre as grávidas. O governo, então, autorizou a mistura de vacinas para as grávidas e puérperas a partir de sexta-feira. Então, quem tomou a primeira dose da AstraZeneca vai poder tomar a segunda dose da Pfizer. Então, secretário, explica para mim, por favor, como é que vai funcionar isso e por que essa decisão pelo governo de São Paulo, por favor. O governo de São Paulo, entendendo que as grávidas têm um grande risco de desenvolver formas graves, isso está intimamente relacionado ao fato delas diminuírem a sua imunidade de forma fisiológica, natural, na sua gestação. Portanto, esse ano, frente à nossa variante Gama, a P1, nós tivemos um aumento de praticamente 200% do número de mortes nas mulheres grávidas em decorrência do Covid. E assim a proteção é fundamental. Se nós estamos conclamando a população para que tomem as 2 doses de vacina, para que estejam devidamente imunizados, nós não poderíamos fazer diferente em relação a um público tão especial. Dessa forma, o Programa Estadual de Imunização, com a liderança do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, através das reuniões semanais que nós temos no Programa Estadual de Imunização, chamou, além dos próprios técnicos dos institutos de pesquisa, bem como centro de contingência e médicos da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, para se debruçarem sobre esse tema, e saiu, portanto, uma normativa em que essas mulheres precisam sim ser imunizadas, precisam ser protegidas. E dessa forma, o melhor imunizante que tem sido usado fazendo essa intercambiabilidade, ou seja, usando uma nova vacina através e baseado nos trabalhos que têm sido feitos no exterior, mostram que a Pfizer é a mais segura e traz, portanto, muito mais benefícios de proteção do que riscos, como nós já falamos. Secretária, a Débora Alfano tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Débora. Oi, Mayra, obrigada. Pergunta, por favor, para o secretário, né? A gente tem prevista a chegada de mais vacinas, inclusive da Pfizer. Essas doses devem ser destinadas exclusivamente, então, para o grupo das grávidas. Como é que está o andamento da chegada também de outras remessas que chegaram, né? Estavam no aeroporto de Viracopos e aí são distribuídas para o Plano Nacional de Imunização, mas também aqui em São Paulo. Como é que está a distribuição dessas novas remessas? Secretária Débora está perguntando sobre a distribuição das novas remessas de vacina, como é que está esse andamento, e se as vacinas da Pfizer que estão chegando vão ser direcionadas para esse público das grávidas e puérperas. Na verdade, nós estamos recebendo um quantitativo bastante alto de vacinas, sejam elas da Pfizer, sejam do próprio Butantan. Hoje, o Instituto Butantan distribuiu para o Programa Nacional de Imunização 1.500.000 doses. Só essa semana já foram 2.500.000 doses, dando um quantitativo de 57.500.000 doses de vacina. Ou seja, nós estamos recebendo vacinas, estamos distribuindo vacinas para o Programa Nacional e recebendo também do próprio Ministério doses, seja da Astra, seja da própria Pfizer, o que dá a possibilidade de nós estarmos protegendo tanto aqueles com segunda dose, e aí se inclui essas grávidas que a partir do dia 23 agora, da sexta-feira, quando elas estiverem naquele período de 12 semanas da primeira dose, elas já poderão estar nesses postos de vacinação para recebê-las, assim como outros grupos etários que também receberão essa dose da vacina. Lembrando que São Paulo tem como preconização e compromisso até o dia 20 de agosto completar, pelo menos com primeira dose, a imunização dos adultos, todos aqueles acima de 18 anos, e a partir do dia 23
o Estado começa a vacinação dos adolescentes, um público de 12 a 17 anos e 11 meses, na primeira semana voltada para adolescentes grávidas e também portadores de doenças crônicas, pulmonares, cardíacas, diabetes, síndromes como Down, os autistas, e dessa forma protegendo esse público vulnerável, e na semana seguinte outros adolescentes. E a dose que nós receberemos de Pfizer também contemplará esse grupo de adolescentes. Secretária, a gente sabe que tem muita gente que não foi tomar a segunda dose. Queria saber do senhor quantas pessoas no estado não foram tomar essa segunda dose e quais os possíveis motivos, né, que fizeram as pessoas desistirem. Nós temos no estado de São Paulo 642 mil pessoas que não fizeram o recebimento da segunda dose. Lembrando que temos 32 milhões e 700 mil pessoas que já receberam alguma dose de imunizante, várias delas já completas, 53% com o esquema vacinal completo. Portanto, o número é pequeno daqueles faltosos em relação àqueles que receberam a dose de imunizante. Mas nós precisamos que as pessoas entendam que para que elas estejam devidamente imunizadas e protegidas, precisamos de 2 doses. Os municípios já estão fazendo a convocação, seja através da imprensa, rádio, jornal, televisão local, assim como chamando e convocando esse público por mensagem, SMS, WhatsApp. Mas é importante que as pessoas realmente se utilizem da vacinação como proteção. E é muito comum que nós vejamos exatamente isso que tem acontecido em outras campanhas de vacinação para outros vírus que requerem 2 ou 3 doses de vacina. Nós chamamos as pessoas para a primeira dose, elas se sentem protegidas e não voltam mais. Outras esquecem, postergam, mas é importante, para estar devidamente protegido, devidamente imunizado, 2 doses da vacina são fundamentais. O estúdio tem mais uma pergunta, por favor. Mayra, Lene Leone aqui falando. Eu gostaria de ouvir do secretário a respeito do que disse a Prefeitura de São Paulo com relação à possibilidade de ampliação aí do funcionamento de parques, enfim, de locais em 80% da população vacinada na cidade. Lembrando que estamos no patamar de 72,9% do público elegível vacinado. Como é que fica essa expectativa com relação a essa ampliação, essa flexibilização e também a questão da variante Delta? Eu gostaria de ouvir as medidas que o Estado toma para conter a propagação. Bom, a Lene, secretário, está perguntando para o senhor repercutir essa questão da ampliação do horário dos parques municipais, qual a opinião do senhor sobre isso, e também como é que está a situação da variante Delta, quantos casos a gente tem e o que vai ser feito em relação a isso. Nós estamos num momento da pandemia que, felizmente, nós tivemos uma redução do número de casos, de óbitos, internações, sejam nas UTIs e sejam nas enfermarias, algo que nós não víamos isso desde o ano passado. Estamos com números de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva muito próximo àqueles que nós tivemos no pico da nossa pandemia, que foi em agosto do ano passado. Portanto, nós melhoramos. E, de toda forma, isso permite algumas flexibilizações. É óbvio que essa flexibilização que tem sido feita nos parques municipais fez com que o governador João Dória já solicitasse tanto ao secretário de Meio Ambiente Penido, Marcos Penido, como também para a secretária Patrícia Ellen, para que se debrucem sobre esse tema, para que nós possamos ter uma equalidade de respostas, não só em relação a parques municipais, mas também aos parques estaduais. Lembrando que quando se utiliza máscaras, evita-se as aglomerações, e nós estamos falando de ambientes abertos, essa é uma possibilidade a ser discutida, inclusive com o próprio centro de contingência. E a variante Delta? A variante Delta, hoje nós temos no estado de São Paulo, são 10 casos, 8 deles no município de São Paulo, 2 deles na região do Vale do Paraíba, uma em Pindamonhangaba e outra de Guaratinguetá. Nós tivemos sempre uma preocupação muito grande, é uma cepa que nós chamamos de um tipo de vírus que merece uma atenção e respeito, primeiro pela sua infectividade, a sua característica e capacidade de transmissão de pessoa a pessoa,
assim como o impacto de mortalidade que teve lá nos países, especialmente na Índia, na população mais vulnerável, que eram os idosos e a população portadora de doenças crônicas. Felizmente, no país, nós entendemos que o processo de vacinação ele é extremamente célere, especialmente no estado de São Paulo. Nós já vacinamos mais de 97% da população acima de 60 anos com 2 doses da vacina e a população vulnerável, pelo menos uma dose da vacina já recebeu. Isso dá uma proteção para esses vulneráveis. Por outro lado, nós ainda mantemos, diferentes de outros países, que não preservaram a necessidade e obrigatoriedade daquelas normas e regras sanitárias, do uso de máscaras, evitar aglomeração, distanciamento social. Então, isso também é um alento para que hoje, em associação com as testagens que o governo do Estado de São Paulo fez, através da Secretaria de Estado da Saúde, nós fizemos amostras aleatórias, ou seja, pegávamos algumas amostras que estavam positivas e acabamos fazendo uma análise genômica. A análise genômica é o sequenciamento do vírus, e foi por isso que identificamos a vírus da variante Delta na comunidade, ou seja, de pessoas que não tiveram viagem, não entraram em contato com quem viajou. Isso fez com que rapidamente as pessoas no entorno também fossem pesquisadas, mantidas em isolamento, para que a gente, com o tripé, que é vacinação, regra sanitária e a identificação genômica, façam com que nós consigamos controlar o avanço dessa cepa no nosso meio. Muito obrigada, viu, secretário, pela entrevista. A gente conversou com o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, direto aqui do Palácio dos Bandeirantes. Obrigada, viu, secretário? Eu que agradeço, é sempre bom conversar com vocês. Obrigado. A gente agradece também ao secretário de Saúde, Jean Gorenstein, Mayra Djaimo, trazendo informações, então, para quem está em São Paulo. Obrigada, bom trabalho, Mayra.